Que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Reunimos, Senhor, em vosso santo nome, pois que nos ensinastes, onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu aí também estarei. Sabemos que estais conosco. Ajuda-nos a estarmos convosco. Ajuda-nos a sintonizarmos com os vossos mensageiros de luz, irmãos felizes que têm por única ocupação a caridade e o amor ao próximo. E faz-nos, Senhor, ferramentas, ainda que pequeninas e defeituosas, mas dóceis e prestimosas nas tarefas do bem. Rogamos as vossas bênçãos para as tarefas desta noite. Boa noite. Uma leitura rápida do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Falei um pouquinho mais alto. A lei de amor. No item 8 estão aqui algumas das mensagens mais belas que Jesus pode nos trazer. Eu vou ler apenas um pedaço e comentar, para não tomar muito tempo da sessão. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, os instintos avançam para as sensações. Mas quando ele está instruído e depurado, ele desenvolve os seus sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. É esse amor que distingue os mundos mais primitivos, onde predomina o instinto, o nosso mundo atual, em final de etapa de expiação e provas, já com todos nós desenvolvendo cada vez mais, por inspiração do Cristo e de seus obreiros, cada vez mais os sentimentos no nosso coração, e depurando os nossos instintos. O instinto é o germe no começo, e hoje os sentimentos cada vez mais elevados vão nos elevando à condição e preparando o futuro glorioso para esse mundo, que é o futuro de regeneração, e lá nos mundos ditosos, que já até foram além da regeneração, só os sentimentos predominam. E essa é a nossa diferença entre nós que estamos aqui na evolução e os irmãos que estão nos planos mais avançados. A eles, só sentimentos. Nós ainda temos no nosso dia a dia uma dificuldade muito grande de lidar com os sentimentos. Porque ao mesmo tempo em que nós estamos tendo um bom pensamento, um bom sentimento, imediatamente nos vem uma reação. Eventualmente, se nós estamos no trânsito dirigindo e alguém nos corta no carro, imediatamente aquela reação instintiva de novamente retornar. Mas é assim, porque o progresso intelectual caminha à frente do progresso espiritual, no sentido de que a elevação moral é bem mais lenta. Seria muito bom para nós se fosse o contrário. Se o nosso progresso moral e o nosso sentimento caminhassem muito mais rápido do que o avanço intelectual. Nós não teríamos tantas coisas, mas teríamos a base para todas as coisas, que é o sentimento divino, o amor de Jesus. No entanto, esse amor, esse sentimento, ele vem mais lento do que o progresso intelectual. E de que vale o progresso intelectual sem o progresso do sentimento? Sem ele, o homem não sabe o que fazer com todo o seu patrimônio intelectual. Portanto, primeiro, cultivar o patrimônio maior, que é o sentimento, e excelente, porque ele depende do trabalho individual de cada um de nós, trazendo dentro de cada um de nós
essa transformação moral no nosso coração, deixando o ego, ou seja, o sentimento instintivo, para sermos todos uma unidade, para ser com os irmãos amor puro, para ser uns com os outros apenas o sentimento, e deles o maior, o sentimento do amor. Portanto, está na página 205, certo? Eu cedo a você, Fernando, agora aqui, para não me delongar mais, e leiam a lei do amor. Muito, muito, muito lindo, muito lindo. Boa noite, meus irmãos. Paz de Jesus esteja entre nós. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, da pluralidade das existências. Hoje nós vamos estar estudando as perguntas 197 a 221. Em relação à pluralidade das existências, já nos é dito pelos Espíritos que nós, mesmo estando em um mundo de expiação e de provas, nós já tivemos muitas e muitas reencarnações. Quando nós adentramos a que nós chamamos humanidade, reencarnar como seres humanos, isso se dá no mundo primitivo. Nós estamos falando daqueles seres mesmo humanoides. Então, essa é a primeira origem. Até os nossos, vamos dizer, os nossos índios, eles não são espíritos primitivos. Eles já estão no estágio mais avançado do que as primeiras encarnações. Então, nós já tivemos muitas e muitas reencarnações. Então, nessa pluralidade de reencarnações, muitas perguntas surgiram e Kardec foi formulando para os espíritos para nos esclarecer a esse respeito. Então, Kardec indagou dos espíritos em relação, por exemplo, às crianças. O que acontece quando desencarna uma criança? Porque no conceito anterior ao Espiritismo, sem aqui criar qualquer juízo de valor pelo entendimento de outras religiões, sempre se achava que a criança, por ser pura, ela iria para o céu, iria para onde, e ficava aquela indagação avaliando a criança por só essa reencarnação. Ou seja, ela não teve tempo de se desenvolver, desencarnou por 4, 5 meses, 1 ano, ao nascer. O que aconteceria? Então Kardec formulou essa pergunta para os espíritos, a pergunta 198. Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? O Kardec está perguntando justamente isso. A criança, quando desencarna, é espírito superior? Os espíritos respondem: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não o isenta das provas que tem de padecer. Se for um espírito puro, não o é pelo fato de ter animado apenas uma criança, mas porque já progredira até a pureza. Então não é o corpo em si que traz a bondade ou a maldade. Não é porque desencarnou como criança, que não fez mal algum, que vá à condição de espírito superior. Ela não fez o mal, mas também não fez o bem. Espírito superior é aquele que já adquiriu a bondade, a condição moral e a ciência, o conhecimento. Quando nós falamos de um espírito puro, nós estamos falando de quem detém conhecimento que nós ainda nem sonhamos que exista. Então a criança, essa avaliação, trouxe um esclarecimento muito grande, para a gente não achar que na criança está ali sempre um espírito puro. Na criança pode estar um espírito das mais diversas categorias. Talvez a prova dele sendo curta como criança é de um espírito que precisou fazer uma preparação para ter uma outra oportunidade, uma outra reencarnação em condição melhor. Ou realmente pode ser um espírito que tinha poucos débitos a serem quitados, veio por um pequeno período e aí sim prosseguiu
numa condição mais superior. Mas não é pelo fato de ter desencarnado como criança, mas sim pela bagagem que ele trouxe das outras reencarnações, das outras vidas, do progresso em que ele assim, já tenha assimilado. Então essa questão trouxe muito esclarecimento para a gente entender, né, que quando vem uma criança, nós não sabemos se ali está um espírito superior ou um espírito que necessita muito auxílio. Em relação a isso, sobre as sucessivas reencarnações, Kardec perguntou: nós temos na Terra homens e mulheres. Kardec pensou: como se dá a reencarnação dos espíritos? Como se escolhe um corpo masculino ou um corpo feminino? Há alguma tendência nos espíritos que nos atraem para os corpos masculinos ou para os corpos femininos? Então ele perguntou aos espíritos, se os espíritos superiores, né, que fizeram as respostas dos espíritos, se os espíritos têm sexo, se ele tem a condição masculina ou uma condição feminina. Foi feita a pergunta número 200. Tem sexo os espíritos? A pergunta que Kardec fez. Os espíritos superiores responderam: não como entendeis, pois os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Essa pergunta do Kardec e a resposta que foi dada nos abre um novo entendimento a respeito da nossa relação como seres de uma sociedade. Os espíritos não possuem a condição masculina e nem possuem a condição feminina, porque é isso que nós entendemos como sexo: o sexo masculino e o sexo feminino. Os espíritos não têm. O espírito que anima o corpo de um homem é o mesmo espírito que na próxima reencarnação pode animar um corpo de mulher. Todos nós já tivemos nossas encarnações no corpo masculino e no corpo feminino. Nessa eu estou no corpo masculino, mas já tive várias encarnações no corpo feminino. Isso já nos traz isso foi a resposta em 1857. Em 1857, né, mulher nem votava. Se já tinha tido muita libertação feminina, ainda faltava muito entendimento para a igualdade entre homem e mulher. Os espíritos já trazem essa resposta. Não há diferença nenhuma. O mesmo espírito anima corpo masculino, anima corpo feminino. Não existe diferença. A diferença que se criou não é por causa dos espíritos, é por causa da nossa condição de inferioridade. Então prevalecia a força, o homem é mais forte, então o mais forte subjuga o mais fraco. Então, onde prevalecia a força, prevalecia a condição masculina. Sempre foi assim na história. Quando nós fomos evoluindo, e hoje a prevalência são das ideias e do conhecimento, já há a busca pela igualdade. Estou falando do mundo ocidental, né? Nós temos ainda muitos países, muitos lugares, né, que a condição da prevalecente é a condição da força. Mas a resposta que os espíritos deram não deixa dúvida. Não há diferença nenhuma. Tanto faz reencarnar como homem, reencarnar como mulher. Então o espírito que reencarnou como homem, ele vai reencarnar como mulher. Não há diferença, não há por que se falar em superioridade de espécie alguma. E não é só em relação ao gênero, é em relação à intelectualidade. Não tem diferença de cor, não tem diferença de crença. Quem nasceu católico vai reencarnar protestante, vai reencarnar budista, vai reencarnar no mundo islâmico. Então a variação não tem limite. Então não há superioridade porque nasceu. Superioridade é porque conquistou. Nos espíritos que nós temos de notícia, mais evoluídos que pisaram na Terra, um deles é Buda. Isso dito pelos espíritos.
Então Buda, aquele espírito iluminado, ele veio lá para deixar os ensinos. Agora, todos nós estamos na nossa condição de inferioridade. Buda deixou o ensino que ele poderia deixar para o povo que estava ali. Jesus deixou o ensino para nós, há 2000 anos atrás, daquilo que a gente poderia absorver naquela época. Então, é um ensino moral. Os espíritos vieram agora dando novos esclarecimentos para que a nossa base seja fortalecida. Eu não tenho base nenhuma para ter qualquer preconceito, seja de religião, seja de cor, seja de gênero, seja de nada. Eu vou reencarnar de todas as maneiras, de todas as formas, em diversos lugares, em diversas crenças, em diversas culturas. Eu não sou superior a ninguém. Não é que eu nasci no Brasil, que os brasileiros são mais desenvolvidos que quem nasceu na África, quem nasceu na Austrália. Isso não existe. Então, nem a condição de gênero existe. Tanto faz pelo espírito. Kardec ainda perguntou, quando errante, quer dizer, quando na vida espiritual, quem prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Os espíritos responderam, isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. O espírito tanto faz a escolha de homem quanto a escolha de mulher. Ele vai escolher aquela opção que lhe permita progredir mais fácil, não é mais rápido. É fácil, não é. E muito das nossas problemáticas na área da sexualidade está justamente no conflito em que nós operamos na condição de encarnado, não é na condição de espírito. Nós, dito por Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, todos nós, com raríssimas exceções, fracassamos em alguma das nossas reencarnações na área da sexualidade. E todo fracasso dentro da sexualidade gera conflitos. Então, quando vem com conflito na área da sexualidade, não é questão genética. Pode até acontecer? Pode. É um problema genético que gera um hormônio, testosterona menor, ou o hormônio feminino, a maior, mas isso é raro. Nós estamos na condição dos conflitos maiores, eles estão na área da espiritualidade, nas falhas cometidas em reencarnações passadas, que geram conflito na área de sexualidade e que vai refletir na próxima reencarnação. Então nós temos que ter muito entendimento e muita tolerância com os nossos irmãos que estão passando por conflitos nessa área. Eles são seres iguais a nós mesmos. Não quer dizer que nessa reencarnação eu não estou com esse conflito e não vou ter na próxima. Porque muitas vezes, quando inverter a minha polaridade, se eu tiver conflito na área, eu vou ter problema na próxima reencarnação. Então vamos saber compreender os nossos irmãos que estão sofrendo conflito na área de sexualidade. Eles são espíritos igual a nós mesmos. Para Deus não há diferença nenhuma entre nós, entre qualquer pessoa que esteja sofrendo conflito nessa área. Para Deus não. São todos seus filhos. Para Jesus tem uma diferença? Não. São todas ovelhas do rebanho de Jesus. Então nós é que temos que ampliar essa nossa visão. Não é porque nessa eu estou no conflito que eu vou querer atrapalhar, criar qualquer transtorno para o meu irmão que está sofrendo um conflito nessa área. Não. Que eu me coloque no posicionamento dele. Se eu tivesse uma condição de conflito, como é que eu gostaria de ser tratado? O ensino de Jesus se aplica a tudo. Já existia um mandamento maior, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus deu ainda um outro patamar. Ele disse, Jesus dizendo, amai-vos uns aos outros como eu, Jesus, vos amei. Aí está bem esclarecido. Nós colocamos coroa de espinho, pegamos Jesus na cruz,
cuspimos no rosto, fizemos de tudo. Em momento nenhum ele deixou de nos amar. Qual foi o brado do cordeiro na cruz? Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Então essa é a nossa condição. Vamos entender o nosso próximo como nós gostaríamos que eles nos entendessem. Vamos amar o nosso próximo como Jesus o ama. Não é como eu acho que tem que ser. Não. Como Jesus faria com esse meu irmão. Ele o amaria incondicionalmente. Então, muitos desses conflitos foram gerados em reencarnações passadas. Então, vamos também nós ter o nosso entendimento. A gente não sabe o que a gente tem que enfrentar pela frente. Parentesco entre os espíritos. Kardec indaga. Se nós temos um parentesco material, nós temos a nossa família, essa família é originada como? Espíritos sempre reencarnam nas mesmas famílias, ou em famílias diferentes, existe alguma ligação que atrai um espírito para uma família, não atrai para outra. Como é feita essa formação familiar? Ele faz a pergunta 204 para os espíritos. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou. Ou seja, nós temos outros parentes na vida espiritual, além daqueles que nós temos nessa atual existência. Os espíritos responderam a Kardec. Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem a existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Ou seja, todos nós, além de parentes consanguíneos, nós temos a nossa parentela espiritual. Nós temos espíritos que se afinizaram com nós em outras encarnações. Muitos deles, graças a Deus, em condições melhores do que as nossas, os auxiliando. Então, a formação da família, ela pode ser por afinidade, ou seja, quem nós encontramos em encarnações passadas e tivemos ligações positivas de afetividade, nós, de alguma forma, nos reunimos novamente nessa reencarnação. Mas aí vem o outro lado. Pessoas que nós tivemos grandes adversidades com elas, também reencarnam conosco para a devida reconciliação. Então nós temos os dois polos. Nós temos o polo da afinidade, que é aquele que nós vamos adorar para do lado dele, e aquele que vem para se reconciliar conosco. Vamos usar um termo que a gente gosta, mas que foi nosso inimigo e está tentando agora acabar com essa inimizade. Reencarna no mesmo tempo. Pode ser nosso filho, pode ser nossa filha, pode ser nossa esposa, pode ser nosso marido, e vai por aí afora. Então, muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que não nasceram no nosso vínculo consanguíneo, mas vão ter conosco uma afinidade que nem o nosso irmão tem. Nós vamos encontrar com ele uma parte da nossa existência, vamos criar um laço de amizade e ele vai ter muito mais afinidade conosco do que o nosso próprio irmão consanguíneo. É uma questão de afinidade. Muitas vezes tivemos com ele ligações em vidas passadas. E isso não é incomum, não. Isso é comum. Se nós formos olhar nos livros do Chico, nós vamos encontrar diversos casos assim. E muitas vezes, esse reencontro, eles são traçados já no plano espiritual. Espíritos que vão ter uma missão junto, planejando se casarem. Ou seja, isso vai acontecer. Do mesmo modo, quando tem que reconciliar. Em algum momento, você vai encontrar com alguém que você tem que reconciliar com ele. Aí vai ser o filho que nos cobra muito, que é problemático, que a gente fala a chamada ovelha negra, ele não tem as características que nós temos.
que desejamos passar para ele é problemático, mas ele é a nossa necessidade de reconciliação. Ele veio justamente pela necessidade dele e da nossa. Ele, efetivamente, é o parente que nós mais devemos dedicar, é a isso. Porque a gente reencarna é para refazer o que foi feito de errado. Então, quando vem alguém na nossa família, nosso filho, que vem com essa condição difícil, é a ele que eu mais devo a reconciliação. Então, é o que eu tenho que dedicar mais. Dentro dessa questão de parentesco e consanguinidade e afinidade, Kardec perguntou aos espíritos. Os caracteres morais, eles são transmitidos para os filhos? Os pais que têm uma conduta digna, eles transmitem essa característica para os filhos? Ou aqueles pais que estão desviados, condutas reprováveis, eles transmitem essa condição para o filho? Kardec faz essa pergunta para os espíritos. É a pergunta 207. Frequentemente, os pais transmitem aos filhos a parecença física, a semelhança física. Hoje, muito mais do que naquela época, de 1857, a transmissão das características genéticas, o DNA. Transmitirão também alguma parecença moral, ou seja, alguma característica moral? Os espíritos respondem: não, que diferentes são as almas ou espírito de uns e de outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. Então, não adianta nós imaginarmos o simples fato de eu ter nascido numa família, que vem do Bezerra de Menezes, que eu, por essa condição, já estou pegando um pouco da luz de Bezerra de Menezes. Não estou. Por outro lado também, se fosse alguém mais desviado, eu estaria também herdando um bocado de pecado a pagar. Não, isso não existe. Os pais passam para os filhos apenas as características materiais do corpo, as características genéticas. A de ordem moral, cada espírito traz a sua bagagem. É muito comum você ter um espírito que reencarna na criança com condição muito superior à dos seus pais. Um caso bem amplo é Francisco de Assis. Francisco de Assis, quando ele reencarnou, o pai dele era uma das famílias mais ricas da primitiva Itália. Não existia Itália, mas existia a primitiva Itália. Nessas condições, o pai tinha para ele todo um planejamento dele dar prosseguimento àquela fortuna que ele tinha. Com muitos empregados, modo de dizer, está mais forte de escravo que de empregado. Mas o pai dele queria que ele continuasse aquilo tudo. Até mais ou menos 14 anos, o pai ainda conseguiu exercer alguma influência. A partir do 14, Francisco, como espírito, mostrou a diferença que ele tinha com o pai. Ele já não aceitava a exploração de empregados, maltratar as pessoas, ver aquela opulência que ele vivia e pessoas passando fome. Ele começou a questionar aquilo tudo. E o pai não aceitava. E ele prosseguindo na visão dele de humanidade, de bondade, e o pai achando que aquilo é uma afronta para ele, todo rico, e Francisco lá querendo cuidar de pessoas miseráveis. Ao ponto que já não dava mais a compatibilidade entre a luz de Francisco e o apego material do pai. Francisco, naquele gesto, ele fala para o pai: eu agradeço tudo que você me deu, mas o seu apego aos bens materiais, o que eu posso fazer é devolver o que eu tenho. Aí tira até a roupa que tinha pegado do pai, entrega para o pai, sai Francisco pelado, para buscar a roupa de pobre que ele iria ajudar todo mundo, agradecendo o pai. Mas ele falou: eu não vou conseguir cumprir os seus desígnios,
os meus desígnios, eu vou seguir Jesus. Então a diferença de evolução, né, entre Francisco e o pai, sem qualquer censura para o pai, tá, gente? Eu estou só falando da superioridade de Francisco. Então não tem. Então na nossa família, nós não sabemos, quando reencarna na nossa família, né? A Julinha estava ali, minha filha, eu não sei naquele corpinho quem está lá. Então cabe aos pais essa dedicação para tentar entregar para os seus filhos o melhor da condição moral que ele puder. E isso é explicado pelos Espíritos na pergunta 208, que Kardec faz para os Espíritos, sobre a influência dos pais sobre os filhos. Pergunta 208. Kardec pergunta aos Espíritos: nenhuma influência exercem os Espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ou seja, tem alguma influência os pais sobre os espíritos reencarnantes? A resposta dos Espíritos: ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, qualquer pessoa que exerceu a paternidade ou a maternidade, ele está com uma missão na mão. Isso é uma missão dada por Deus. Como toda missão, vai ser nos cobrada. A nossa negligência como pai, como mãe, vai ser debitada à nossa conta. Nós não estamos falando que nós vamos, com a nossa influência, fazer que o nosso filho vire santo. Quem dera, né? Senão eu fazia eu mesmo virar santo. É muito mais fácil. Vamos fazer eu virar santo primeiro para fazer. Mas qual que é a importância? Eu posso passar para ele valores que ele não teve na reencarnação passada. E tudo que ele está pedindo é isso. Todos nós, quando reencarnamos, nós reencarnamos para progredir. Nós pedimos a reencarnação para o nosso progresso. O nosso progresso é ali, ó. Aqui nós já trazemos. Isso aqui não precisa ninguém nos ensinar. Nós já estamos doutores com PhD, isso aqui. Lá nós temos que aprender. É lá. Então é lá que a função do pai e mãe vai ser exercida. E influencia muito, ao ponto dos espíritos terem aquela veneração por Mãe Santíssima, pela condição de mãe, a condição bondosa de mãe, que é uma das missões mais sublimes que nós podemos. Nós mesmos, né? Que eu estou homem agora, já fui mulher em outras reencarnações, fui mãe, posso ser na próxima. Então todos nós já exercemos a maternidade. Então é uma função, e se eu exerço da melhor forma que eu posso, por esse simples fato, eu já tenho, digamos assim, nas bonificações, né, que a gente pode receber pelas coisas boas que a gente faz, ela é contada em dobro. A hora trabalhada como mãe vale 2 vezes a hora trabalhada em qualquer outra função na Terra. Não sei o que eu estou dizendo, não. Isso é o André Luiz, espírito, que fala no livro da psicografia do Chico Xavier, Nosso Lar. A maternidade é bom nos horas dobrar. Por quê? Porque pela dedicação de uma mãe, um espírito muito atrasado dá um salto no seu progresso espiritual. Ao ponto dos espíritos falarem que mesmo os espíritos muito endurecidos, eles recebem toda aquela dedicação do pai, naquela reencarnação ele não consegue assimilar, quando ele desencarna, na próxima reencarnação, ele já consegue praticar aquilo que ele recebeu na reencarnação passada. Isso não é perdido nunca.
A dedicação dos pais para os seus filhos. A educação, tudo aquilo de bom, e principalmente um exemplo. A palavra é boa, né? O esclarecimento é bom, mas o exemplo arrasta. Né? Não é palavras minhas, palavras do Emmanuel e do Chico Xavier. Essas palavras orientam, o exemplo arrasta. Então, principalmente a educação, pelo exemplo que os pais dão aos filhos, esse filho vai ser eternamente agradecido pelo progresso que ele teve naquela jornada. Sempre. Tem um caso do palestrante Rossandro Klinger, palestrante espírita, que ele conta de um que a mãe levava os filhos à espírita, levava os filhos desde criancinha para o centro espírita, igual tem aqui, né? Vai lá para a escolinha, da escolinha para as palestras, quando foi adolescente, e desde pequenininho o filho era resistente a qualquer ensino que ela queria dar. E ela insistindo, trabalhando, passava as palestras, tudo que ela pôde passar de ensino de Jesus, doutrinário, reencarnatório, punha ele para ler os livros, ele leu o livro Nosso Lar, tudo. Mas na hora que ele chegou à adolescência para adulto, ele decidiu qual rumo que ia dar na vida dele. Totalmente contrário às ideias dele. Não estou aqui avaliando, tá, a escolha de gênero dele, né? Ele se tornou travesti. Não estou avaliando essa condição, só estou relatando o fato. Se tornou travesti, foi viver na Europa e a mãe vivia no Nordeste. E ele sempre na condição muito complicada, sempre por isso que ele saiu. Ele tinha sempre as atitudes muito negativas, em conflito com as atitudes positivas da mãe. Aí a mãe, ele já com quase 30 anos de idade, conversando com ele, falou assim: meu filho, vou te fazer a pergunta, você pode me responder. Eu falei como mãe para você? Ele falou: olha, muito antes pelo contrário. Eu só não matei muita gente pelos ensinos que a senhora me deu. Que eu já tive vontade de matar mais de 10 pessoas. Mas eu lembrava do André Luiz no umbral. Eu sabia, se eu matasse, eu ia para o umbral. Só não matei pelos ensinos que a senhora me deu. Eu sei que eu sou assim, porque eu já sou, desde a reencarnação passada, um espírito inferior. Ainda falou assim para mim. A senhora pode ficar tranquila. Eu só não estou pior em função da senhora. Então, nada é perdido. Ainda que ele não está aproveitando tudo nessa, ele mesmo reconhecia que ele já tinha dado um salto. Então, a dedicação dos pais é importantíssima. Ainda que a gente não vá colher, né, dos nossos filhos, nessa, que pode acontecer, né? A gente não sabe. As nossas provas, as provas dos nossos filhos, a condição dele, é uma aprovação muito difícil, né, ter um filho mais endurecido, mais rebelde. Então, é através da oração, do trabalho do bem, dos ensinos, que nós podemos enfrentar essa situação. Mas nessa condição, se nós nos dedicamos, fizermos o melhor, apesar que a gente não vai, né, se consolar tanto, não vai se tranquilizar tanto, mas pode acalmar o coração. Se nós nos dedicamos, fizermos o melhor, ele vai aproveitar. Da forma que ele puder. Da forma que ele puder. Né? Porque muitas vezes a condição dele pode pouca coisa, mas já é para ele um grande salto. Um grande salto. Então, nós podemos, na próxima oportunidade, a gente vai dando continuidade, né? Já tem mais coisa ainda sobre a pluralidade das existências. Alguma pergunta? O Senhor nos ilumina agora sim. Verdade? Eu ia falar a respeito de mãe da Santa Mônica, né? A mãe do Santo Agostinho, não é isso? Acho que foi muito legal. Então ela orou a vida inteira, porque quem conhece, quem já viu a vida de Santo Agostinho, no início da mocidade dele, ele, como está no Evangelho, ele desceu no fundo do poço. E pela oração da mãe dele, orou até que um dia ele se converteu. Depois você pode ver isso, para analisar a vida de Santo Agostinho. Já leu? De Santa Mônica. Então eu quero falar para as mães, estou falando isso para as mães. Ela nunca
Esse Agostinho converteu Pai da depois igreja, né? Um dos pais da igreja. E ele se converteu depois da desencarnação dela. Depois, esse que ele está falando. Quando ela desencarnou, ele estava enveredando pelo caminho que ele queria. Isso. Depois que ela desencarna, ele a vê em espírito. E a vida dela dedicou a mãe dele e do pai dele também, né? Que também era difícil. Você nos ilumina agora.